Feliz ano novo! Estamos de volta. Manto 12 está de volta nesse 2024. Amanhã já tem live, mas não poderia deixar de gravar um vídeo hoje, né? Para falar desse anúncio do patrocínio Master do Corinthians de 120 milhões. Bom, antes de mais nada, né, queria desejar um feliz ano novo pra você e toda a sua família, né? Estamos de volta e parece que o Coringão também tá de volta, né? Fiquei sumida aí porque eu precisava respirar um pouquinho. O Corinthians me consumiu demais ano passado, né? Acho que todos nós, né, gente? Foi bem desgastante ali a situação do Corinthians. E nesse finalzinho de dezembro, com esse início de janeiro, né? Especulação pra lá, é muito diz que me diz que, enfim. Eu falei assim, vou tentar. E mesmo tentando ficar fora um pouquinho de Corinthians, eu não conseguia. Eu olhava nas redes sociais, estava acompanhando as notícias e tudo mais. E hoje a gente tá aqui pra falar desse patrocínio Master do Corinthians, né? Vou dar minha opinião e também quero saber a opinião de vocês. E trocar uma ideia rapidinho. E depois a gente fala melhor em live amanhã. Vamos lá, gente. Cara, hoje, saiu ontem, né, na verdade, no GE, que o Corinthians tinha fechado seu acordo com o patrocínio Master, né, com a Vai de Bet, que é uma casa de aposta, de 120 milhões para estampar o Master ali da camisa, né, ou seja, um contrato de 360 milhões, na verdade 370 porque já teve 10 milhões de bônus ali pela assinatura do contrato, né, mole um negócio desse. Enfim, e aí hoje, né, tivemos a coletiva do presidente eleito Augusto Melo, né, com o Sérgio Moura, que é o representante de marketing, e também, esqueci o nome dele, acho que é André, né, que era o representante ali da casa de aposta da Vai de Bet, ele falou rapidinho. Vamos pontuar algumas coisas que foram ditas ali na coletiva. Foi uma coletiva longa, mas vamos falar só do necessário aqui, eu acho, né, sobre o patrocínio em específico. A primeira pergunta, né, foi do Pedro, se não me engano, foi do Pedro Ramiro. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aqui. E é uma pergunta que eu acho que todos nós faríamos ela, né, logo de cara, que é justamente de não ser uma Talça 2.0, né, porque a gente sabe o que a gente passou na mão da gestão anterior, principalmente na mão do Duílio ali nesse sentido, né, de levar um golpe, vamos dizer assim, da Talça, de anunciar, de fazer todo aquele auê, todo aquele barulho, né, e no fim das contas a empresa sequer pagou o Corinthians, né. E aí ele é perguntado sobre isso, e aí eu achei interessante a resposta do Augusto e bem verdadeira, né, nesse sentido, porque ele nos fez recordar algumas coisas que foram ditas pelo próprio Duílio, né, que foi qual, né, quando ele é questionado sobre isso, ele fala assim, ó, ele dá até uma risadinha, né, mas ele comenta, ele fala assim, cara, é só você lembrar que na gestão anterior, a Talça, né, ela foi passada pro jurídico do clube e o jurídico não aprovou, né? O jurídico não aprovou, só que mesmo assim o Duílio falou assim: "Não, eu vou chamar a responsabilidade para mim e vou assinar o contrato aqui com eles, né? Vou assinar o patrocínio com eles". Então, o próprio Duílio chegou a falar isso, não sei se vocês lembram naquela coletiva, né, barra palanque eleitoral ali que ele fez, que ele convidou alguns jornalistas, se lembram disso? Versoni, Marco Belo, Pedro Ramiro, os outros do GE ali, enfim, né, teve essa... Vocês lembram disso, né? Que foi televisionado ali na TV Corinthians. Ele ali é questionado, né? Eu não lembro por qual jornalista em questão, mas ele é questionado e ele mesmo assume, ele mesmo fala que a Talça não tinha sido aprovada, que ele que quis correr o risco, né? Então a responsabilidade era dele nesse sentido com o contrato com a Talça. Então isso foi lembrado pelo Augusto Melo, né? E achei válido isso. E ele diz mais, né? Ele diz assim que a gente poderia confiar, até porque foi passado pelo jurídico, o jurídico aprovou e aí sim ele foi e assinou o contrato. Não foi algo que ele quis simplesmente falar assim, não, eu vou assinar, não interessa se foi aprovado ou não. Ou seja, foi passado pelo jurídico ali do clube, dessa nova gestão, e foi aprovado, disse que tá tudo ok, bonitinho, e só então assinaram um contrato, né? E aparentemente era uma negociação que já vinha de muito tempo ali, antes mesmo dele sequer ser eleito, né? E quando ele fala sobre isso também, ele já deixa claro, né, que o Corinthians já recebeu um Pix, né? Que Pix maravilhoso esse, hein? De 20 milhões, né? Que, ou seja, 10 milhões pelo o valor do patrocínio e mais 10 milhões de bônus, né? E também deixou claro algo que eu gostei bastante ali, que eu acho que é o que mais vai ajudar o Corinthians,
que é que as parcelas, né, não será uma parcela anual no valor de 120 milhões, mas sim todos os meses vai pingar 10 milhões na conta do Corinthians, cara. Isso vai ajudar demais o Corinthians com essas dívidas curtas, com o salário de jogador, com negociações, né, com trazer jogadores e entre tantas outras coisas que a gente sabe que a dívida do Corinthians não é baixa. E aí, né, eu queria ponderar aqui também sobre o Augusto Melo, que confesso para vocês, e quem acompanha aqui o canal sabe, que quando ele se candidatou à presidência do Corinthians, né, que foi ele e o André Negão, eu me coloquei ao lado do Augusto Melo, obviamente, para sair a renovação e transparência. E aí quando ele ganhou, né, eu confesso e cheguei a falar que eu não estava gostando do discurso dele, que era aquele discurso meio ilusório, estava falando demais, né? Eu falei isso, só que, olha que maravilha, o que eu disse para vocês? Gente, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E eu estou sendo feliz hoje porque o Augusto Melo calou minha boca e simplesmente hoje, né, mostrou ali o patrocínio master do Corinthians de 120 milhões, o maior da América do Sul, o maior do Brasil. Cara, isso é inacreditável, gente. É uma coisa absurda, né? E eu sei que se for falar antes e tudo mais, né, São Paulino, palmeirense, né, que estão rateando aí, flamenguista e tudo mais, só que isso, se você deixar o clubismo de lado um pouquinho para analisar, isso é bom pro futebol brasileiro. Porque isso eleva o nível de patrocínio master de outras empresas que for atrás de outros clubes ali para patrocinar uma camisa, né? Então, tipo assim, vão ter que subir, vai elevar o patamar nesse nível. Então, querendo ou não, vai ser bom para o futebol brasileiro, né? No quesito de contratações, de estampar marcas e tudo mais, enfim. Mas voltando para o Corinthians, eleva o valor da camisa do Corinthians, né? E esse clube que ele é tão midiático, que querendo ou não, cara, a gestão anterior apequenou o Corinthians e a gente sabe disso, né? Não no sentido de só de patrocinadores, mas dentro de campo, fora de campo, né? Em bastidores, com CBF, tudo. Em tudo, o Corinthians tinha se tornado pequeno por conta da gestão, renovação e transparência, né? Do Willian, André Santos, Mário Gobi, né? Tantos, né? Que ficaram por 16 anos ali só sugando o Corinthians, né? E deixando o Corinthians da forma que está hoje e que aparentemente tá tendo uma reviravolta aí na mão do Augusto Melo, né? Pelo menos a gente tem que ficar feliz em relação a isso. E eu tô muito feliz. Cara, né? Voltando aí pra falar do patrocínio, né? 120 milhões. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui também, tá? Não sei se vocês estão ligados aí ou não, mas depois da virada do ano, né, as casas de apostas agora elas são legalizadas no Brasil, tá? A gente sabe que não era legalizado e tudo mais, então teve uma votação na Câmara dos Deputados e tudo mais para legalizar essas casas de aposta, né? Por quê? Porque dessa forma as casas de apostas também vão pagar imposto, né? Então os dinheiros que entrar e sair aqui do Brasil, elas também têm que pagar imposto que vai pro governo, né? Querendo ou não. E dessa forma, sendo legalizada, é uma forma também de, vamos colocar entre aspas, tá? Proteger o consumidor, vamos dizer assim, né? Que aí você vai poder reclamar de alguma coisa, você vai poder, enfim, né? Vai ter um CNPJ aqui no Brasil, que aí você vai poder fazer uma reclamação. Lembrando, né, gente? Casa de aposta, né? De apostas esportivas, aí você não vai entrar numa casa de apostas achando que você vai ficar milionário, que você vai fazer uma renda extra, né? Eu, particularmente, faço minhas apostinhas ali de vez em quando, mas eu levo isso na esportiva, na brincadeira, e tenho mais de 18 anos, né? Enfim, mas aí vai da consciência de cada um, né, em relação a isso. Mas eu achei interessante pontuar isso, né, pra gente saber que está legalizado depois dessa virada do ano, né. O que mais que a gente tem que falar, né? Cara, é inacreditável que o patrocínio master da camisa do Corinthians vale mais do que o nome da Neoquímica Arena, né? Tudo bem que a Neoquímica Arena, né, foi feito numa pandemia, não tinha gente no estádio e tudo mais, torcida, né? Foi um valor considerável, né? Mas hoje, para os dias de hoje, parece que é um valor injusto, né? Mas enfim. Agora a gente tem o patrocínio master, o Augusto Melo falou que vai vir mais por aí, né? Então, com os outros patrocínios da camisa, provavelmente a camisa vai conseguir chegar sim nos 200 milhões ali anuais, como ele havia prometido. Ele falou da arena, da ampliação da arena e tudo mais, mas eu acho que isso a gente comenta depois. Só que o fato é, né, depois que ele apresenta esse patrocínio, aparentemente as coisas parecem que ficam mais viáveis. E aí, meus amigos, no que eu gostaria de comentar com vocês também? Lembra do acordo com a Caixa, né? O acordo com a Caixa,
que acordo não, né, porque não foi feito um acordo ainda, mas que a gestão anterior, né, que saiu antes das eleições ali, aquele papo de quitação da Neoquímica Arena e tudo mais, né, que ficou meio que ninguém estava se falando nisso nos últimos dias, né, mas que o Corinthians fez uma proposta para a Caixa, né, e tá lá com eles. Eu não sei o nome correto das pessoas, mas vou colocar presidente da Caixa, tá? Vamos falar assim, o presidente da Caixa lá tá com ele, o documento de quitação da Neoquímica Arena, a proposta, né? Proposta de quitação da Neoquímica Arena. Tá com eles lá o presidente da Caixa. Aí eles vão analisar tudo mais para ver se vai aceitar ou não. Aparentemente, essa resposta ela tem que ser dada nessas próximas 2 semanas aí. E aí, meus amigos, né, eu acho difícil isso acontecer, mas se acontecer, tomara, né, que vai ser maravilhoso. Se acontecer deles aceitarem, isso vai ser maravilhoso. Maravilhoso pro Corinthians. O próprio Augusto Melo chegou a falar, né, nessa coletiva que ele deu, que tá torcendo para que isso aconteça, porque independente se foi a gestão anterior que fez essa... meio que precatórios, né, aquele papo lá de precatórios, mesmo tendo sido a gestão anterior que fez essa proposta, né, é algo bom para o Corinthians. Então, se é bom para o Corinthians, não importa de onde que veio, né? Então, a gente tem que apoiar e torcer para que isso aconteça. Porque se eles aceitam essa proposta, o Corinthians quita, né, o Química Arena com 90 milhões, que era o que se falava, né, 90, 130, algo nesses valores aí. Então, tipo assim, fica algo viável. E o Corinthians com a Neoquímica Arena quitada, gente, com um patrocínio desse, com a receita que tem, com seu valor, aí, meus amigos, é papo de Real Madrid das Américas. Vocês não estão ligados no que eu já tô iludida. É papo de trazer Haaland e Mbappé. Brincadeiras à parte, obviamente, né? Mas óbvio que a situação financeira do clube vira outra, né? E uma coisa que a gente imagina que demoraria, sei lá, uns 10 anos, né? De 5 a 10 anos, pode ter um prazo aí bem menor, né? Bem mais curto pra gente ver o Corinthians novamente brigando onde deveria brigar, né? Com o Flamengo por títulos e tudo mais, com o Palmeiras. É isso que a gente espera do Corinthians. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa pra falar e não estou me recordando. Deixa eu ver. Ele foi perguntado do Gabigol, né? Confesso pra vocês que eu fiquei triste, que eu queria o Gabigol no Corinthians. Estava até treinando, ó, pra ver se eu ficava pra fazer a comemoração do Gabigol. Mas por mais que eu gostaria de ver o Gabigol com a camisa do Corinthians, eu gostei da postura do Augusto Melo, tá? Porque ele fala que fez a proposta, já tinha o contrato de 5 anos, os valores do jogador tinha aceitado, o Flamengo tinha aceitado, só que eles lá tinham que, né, se conversar entre si, o Flamengo e o Gabigol, né, e a gente sabe do papo lá que tava tendo na mídia lá, de que o Gabigol não queria sair pelas portas do fundo, e o Flamengo não queria né, se livrar do ídolo dessa forma, enfim, aquele rolo todo lá. Só que o Augusto Melo deu um prazo, né? Porque não vai ficar esperando a vida toda. E eles não responderam durante o prazo ali, aí ele optou por encerrar as negociações. Eu acho que ele fez mais que certo nesse sentido. Como eu disse, eu gostaria de ver o Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu gostaria, eu, Thaís, né? Entendo quem não gostaria, acho que é gosto, vai de cada um, né? Mas eu gostaria, porém eu gostei da postura do Augusto Melo, porque ele mostra dessa forma que o Corinthians está acima de tudo, de qualquer jogador, de qualquer coisa, né? O Corinthians está acima de tudo. E eu tô gostando dessa postura que ele tá levando o Corinthians como se fosse uma empresa, né? E ele tá fazendo o que com essa empresa? Ele tá pegando o que o Corinthians tem de mais valioso, que é a sua marca, o tamanho do Corinthians. Gente, o Corinthians, ele é midiático, o Corinthians, ele é falado. Se sai uma notícia boa do Corinthians, é falado em todos os lugares. Se for uma notícia ruim, é falado 1000 vezes mais. A gente sabe, é só ver os programas esportivos, é só ver o que estão falando aí, ó, torcedor, setorista de outros clubes falando do Corinthians. Independente se você torce para time A, time B, você sabe, o Corinthians é o maior time, é o mais falado, é o time que traz audiência, que traz burburinho. Então, cara, e a gestão anterior não sabia fazer isso, né? E não é à toa que agora a gente conseguiu esse patrocínio para tentar devolver o Corinthians para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é do topo, né? Eu espero que dê certo, que esse seja só o começo, né? Que seja só o começo aí dessa gestão do Augusto Melo, que ele não se perca no meio do caminho, que ele consiga cumprir as coisas que ele prometeu ali e que ele consiga cumprir de forma que não vá prejudicar o Sport Clube Corinthians Paulista financeiramente também, né? Porque não adianta de nada aí montar um timaço e você cagar financeiramente com o clube, mas hoje a gente pode falar que ele foi e tá indo ali pelo caminho certo, tomara que continue assim. Enfim, esse foi o vídeo,
né? Caraca, mano, tamo milionário. Eu acho que o Augusto Melo foi um dos ganhadores da Mega Sena. E vocês não estão ligados, mano. Depois eu vou contar esse papo de Mega Sena. Nossa, vocês não estão ligados. Quase fiquei milionária, gente. Quase. 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 Enfim, esse foi o vídeo. Feliz ano novo pra você. Deixa aqui no comentário se você tá iludida como eu, se você tá com os pezinhos no chão. A gente se vê amanhã, tá? Amanhã, 19 horas, a gente tá aqui em live. É nóis. Respeita as minas e vai, Corinthians.